Pasteur Laurent Favre, on a vécu, c'était l'année passée, des moments extraordinaires. Peut-être qu'il va parler tout à l'heure. Pode ser que ele vai falar daqui a pouco. Mas, oui. Uau. Uau. On laisse tomber les escaliers maintenant. Depois dessa, eu não consigo fazer isso. Glória a Deus. Mas, depois do serviço de recepção, distribui isso aqui lá na saída, que para os dias 27 de setembro a 4 de outubro, nós teremos a Recharge, onde como? Recharge. Regard. Recharge World 2024. É uma conferência que ele faz em vários lugares do mundo, mas de 27 de setembro a 4 de outubro vai ser em Israel. E vai ser uma turnê apostólica e profética. E como eu vivi no ano passado, acho que foi no mês de abril, c'était le mois d'avril, quando eu étais allé à Turquia, e nós vivemos momentos sobrenaturais. Foram 7 dias que eu pude realmente, com a equipe que estava com ele, nós vivemos momentos tremendos que ficaram gravados para sempre na nossa memória. Então, se você deseja ir para Israel esse ano, então aqui vai estar os dados, eu te convido a se inscrever. E pela fé, eu e Ednete já estamos inscritos. Já estamos inscritos. 2, 4. Ou nada já 4. Quem mais vai arriscar pela fé? Levanta a mão aí, pela fé. Uau, uau. Então, olha, e também é um tipo de conferência que, além da viagem, vai ter uma conferência lá, entende? Em Israel. E é um mover profético. Porque o Laurent, ele tem essa unção profética sobre a vida dele, donc tu as une unction prophétique sur ta vie. C'est une voix prophétique en Suisse, à Genève. E je te laisse parler quand même, non? Autrement, je commence à prêcher. Oh oui. Bon, alors on ouvre la Bible. Voilà, chaque fois qu'on ouvre la Bible. Donc, on va prier. Estenda as mãos para cá e vamos orar por ele. Pai eterno, aqui está o seu filho. Sabemos, Pai, que tu colocou no coração dele uma palavra, mas eu te peço, Pai, que o nosso coração venha a ser hoje, Senhor, uma terra boa. Que a semente não seja desperdiçada, Pai. Senhor, afasta pedras e espinhos que sufocam a tua palavra, Senhor. E que essa palavra, ao cair na terra, ela venha germinar e no tempo certo dar o seu fruto. Por isso eu repreendo tudo aquilo que não provém de ti, tudo aquilo que tira a nossa atenção, a nossa concentração. E uma vez mais te peço, Pai, fala que a tua igreja está pronta para ouvir. E a igreja diz bem alto e forte... Pode aplaudir o Senhor? Amen. Amen. Merci. Merci beaucoup. Thank you. Merci. Obrigado. Merci beaucoup, Pasteur Eli. Merci à l'équipe ministérielle et merci à vous tous pour l'invitation. Obrigado à equipe ministerial e a todos pelo convite. Bernaline et moi, nous allons régulièrement en Israël. Bernaline e ele vão regularmente a Israel. Oui, d'accord. Oui. Et ça fait bientôt 15 ans qu'on organise des voyages en Israël. Faz mais ou menos 15 anos que eles organizam viagens em Israel. Et vous vous dites, est-ce qu'on peut aller en Israël par rapport à la situation actuelle? E às vezes perguntamos se podemos ir em Israel por causa da situação atual. Donc Bernaline et moi, on était en Israël en janvier. Vous avez... On est allé en Israël en Eles janvier foram em Israel em janeiro pour prier, pour intercéder. para orar, para interceder. On va aller en Israël le 21 au 25 mars avec un groupe d'intercesseurs. Eles vão a Israel de 21 a 25 de março com um grupo de intercessores. Et Dieu voulant, nous irons en Israël au mois de septembre. E Deus querendo, nós estaremos em Israel no mês de setembro. Parce que c'est maintenant que Israël a besoin de nous. Porque é agora que Israel tem necessidade de nós. Et donc c'est pas le moment de se cacher. Então não é o momento de se esconder. Alors évidemment, ce voyage en Israël, Evidentemente que essa viagem em Israel, on l'organise, nós on organizamos, le planifie nós vamos planificar et on va voir ce qui arrive. e nós vamos ver o que vai acontecer. Ça nous est déjà arrivé d'annuler un voyage. Já aconteceu de anularmos alguma viagem. Mais ça ne nous empêche pas de planifier Mas isso não nos impede de et de planificar faire comme si, e de fazer como et se, puis Dieu e voulant, depois, on Deus ira. querendo, nós iremos em Israel. Amen. Amém? Maintenant, c'est pas fait pour tout le monde.
é perfeito ou c'est pas fait? Ce n'est pas fait pour tout Oui, le monde. não é feito para todos, não é para todos. C'est fait pour les hommes et les femmes de Gédéon. É feito para homens e mulheres de Gideão. C'est ceux qui n'ont pas peur. É aqueles que não têm medo. Hein, parce que, alléluia, alléluia. Aleluia, aleluia. Forte, forte. Forte! Venez. Venham! C'est le moment de É o faire un pas de momento foi. de ter fé. Amen. Amém? Tem fé aí? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Glória a Deus. J'aimerais vous inviter à tourner dans le livre d'Apocalypse. Vamos abrir a Bíblia no livro de Apocalipse. Combien de temps Tem vous microfone. prêchez généralement ici? 1h, ça va? Mas lá tu é 1h15. Oui, non, on va faire plus court. Hein? E ele vai fazer mais curto, vai terminar meia-noite. Je dis que tu vas finir à minuit. Ok, Apocalypse 5. Apocalipse 5. On pourrait lire tout Poderíamos ler tudo, le chapitre, todo o capítulo. mais on va se limiter Mas nos limitaremos du verset 1 jusqu'au verset 10. do versículo 1 até o versículo 10. Maintenant, je vois qu'il y a des gens qui ont la Bible, Eu vejo que tem pessoas que têm a Bíblia, je vois des gens qui ont iPhone, tem pessoas que têm iPhone, je suis sûr qu'il y a des gens qui ont Samsung. tem gente que tem o Samsung, Oui, donc il y a les gens qui ont la Bible du XXe siècle, comme moi, tem pessoas que têm a Bíblia do século 20, como et ele, des gens qui ont la Bible du XXIe siècle. e tem gente que tem a Bíblia do século 21. Ok, Ok. Apocalypse chapitre 5, verset 1 à 10. Versículo 5, capítulo 5 do versículo 1 a 10, e como já vai estar lá, eu não vou ler novamente. Como você déjà lá, Ok, je ne vou pas lire c'est à nouveau après. merveilleux. Donc je vais le lire en français. Ele vai ler em francês. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit au-dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni le regarder. L'un des vieillards me dit, « Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, et qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint, il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux des rois et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Aleluia. Amen. Amém. Amen. Amém. Comme pasteur Élie l'a dit, Quando o pastor Eli disse l'année dernière, nous sommes allés en Turquie que o ano passado nós fomos em Turquia et nous avons atterri à Izmir. e aterrissamos em Esmirna. En fait, Smyrne. Chama-se Izmir. Une des 7 églises dans l'Apocalypse, Uma das 7 igrejas do Apocalipse, à qui l'apôtre Jean écrit na qual o apóstolo João escreveu. alors qu'il est emprisonné Quando ele era prisioneiro, sur l'île de Patmos, na ilha de Patmos, qui se trouve en face de la Turquie, que fica em frente à Turquia, dans la mer Méditerranée. no mar Mediterrâneo. Et donc, nous avons visité ces 7
églises Et qu'on co- appelle les églises de l'Apocalypse. Então nós visitamos essas 7 igrejas que se chamam as igrejas, 7 igrejas do Apocalipse. Certains d'entre vous, peut-être, vous avez un plan pour lire la Bible en une année. Talvez alguns de vocês tenham um plano para ler a Bíblia em um ano. Nous avons 2 filles qui sont dans un institut biblique au Danemark Eles têm 2 filhas que estão no Instituto Bíblico na Dinamarca. et ils ont un plan pour lire la Bible en un mois. E eles têm um plano para ler a Bíblia em um mês. Donc ils passent 3 à 4 heures par jour Eles en passam de lisant la Bible 3 a 4 horas por dia lendo a Bíblia. et en un mois ils vont tout lire. E em um mês vão ler toda a Bíblia. Si vous avez commencé le 1er janvier, Se vocês começarem no 1º de janeiro, et j'aimerais vraiment vous encourager de lire la Bible une fois par année. e eu quero encorajar a vocês a ler a Bíblia pelo menos uma vez por ano. Vous avez une Bible qui a à peu près 1800 à 2000 pages. Vocês têm uma Bíblia de 1.800 a 2.000 Bon, páginas. vous avez remarqué que je ne vous ai pas demandé de tourner à la page 1449 Vocês aujourd'hui, viram que eu não pedi para vocês abrir na página 1449. parce qu'on a tous des éditions différentes Porque nós temos edições et on a diferentes tous des nombres de pages différents. e temos números de páginas diferentes. Ce n'est pas compliqué de lire la Bible en une année. Não é complicado ler a Bíblia em um ano. Si vous lisez 5 pages par jour, Se vocês leem 5 páginas por dia, vous avez lu la Bible en une année. vocês vão ler em um ano. Et si vous avez commencé le 1er janvier, E se vocês começaram 1º de janeiro, vous êtes à peu près à la plage 200 actuellement. vocês estão perto da página 200 Vous atualmente. commencez le livre de Deutéronome. Vocês já estão começando o livro de Deuteronômio. Et je dis c'est important Eu digo é importante, parce que trop souvent, porque seguidamente nous prenons un verset par-ci et un verset pegamos o par-là. versículo aqui, o versículo lá. Et puis, on est comme des oiseaux qui picoront. A gente é como um passarinho que fica ciscando. Mais le Seigneur ne nous appelle pas à picorer. O Senhor não está chamando a gente para ciscar. Il nous appelle à manger. Ele nos convida a comer. Il nous appelle à sa table. Ele nos apela. À sa table. Ele nos chama à sua mesa. Et il nous appelle à boire du lait, Ele nos chama para beber o leite, manger la feijoada. comer a feijoada Et puis après, c'est la picanha. e depois a picanha. Qui d'entre vous, vous allez manger la picanha et vous buvez que du lait? Quem de vocês come a picanha e bebe só leite? Non, vous voulez la picanha. Vocês querem a picanha? Celle qui a cuit gentiment. Aquela que cozinhou, assou lentamente. Hein, comme vous savez tellement bien le faire. Como vocês sabem realmente Un fazer. jour, j'invite des Brésiliens à la maison Dia eu convido brasileiros em casa et je fais un barbecue. e eu faço um Et churrasco. chaque fois que je fais un barbecue, je suis tellement excité E cada vez que eu faço um churrasco, eu fico excitado. que ma femme, elle peut plus me supporter. Que a mulher dele não pode mais Elle dit, mais je suportar. veux plus que tu fasses de barbecue. Eu não quero que você faça mais churrasco. C'était une mauvaise idée de faire un barbecue pour des É Brésiliens. uma má ideia fazer churrasco para Moi, j'ai brasileiro. fait mes petits poulets, Eu faço um pequeno mes franguinho, cuisses de poulet, mon blanc de coxa de poulet, chulão, peito mes do mes pão, petites saucisses suisses. a pequena salsicha suíça. Et ils étaient gentils avec moi, ils étaient polis. Eles foram Mais ils m'ont dit, educados. elle est où le picanha? E perguntaram onde está a picanha. Quand on va lire 5 pages de la Bible par jour, Quando nós lemos 5 páginas da Bíblia por on dia, va se poser nós vamos sentar et on va manger. e vamos comer. Parce que l'homme ne va pas vivre de pain seulement, mais de toute parole qui sort Porque de o la homem não bouche vai de Dieu. viver apenas de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Et donc, chacun d'entre nous, nous devons prendre cette discipline à un moment donné dans la journée. E cada de nós temos que ter essa disciplina em dado momento durante o dia. Et je sais, on est tous occupés, E eu sei, nós somos todos ocupados, parce qu'on a tous des obligations. porque todos nós temos obrigações. Et puis, on a tous aussi des moments de divertissement. E também temos momentos para nos divertir. Parce que chacun d'entre nous, on a nos moments pour nous changer les idées. Porque cada de nós temos o nosso momento também para trocar nossas ideias. Et il y a beaucoup d'opportunités pour se changer les idées. E tem muitas oportunidades para mudarmos de ideias, para trocarmos Et ideias. chacun d'entre nous, on a beaucoup d'écrans aussi. Cada de nós temos muito tempo de tela também. Et reconnaissons E reconhecemos qu'on a du temps pour Netflix, que a gente tem tempo também para Netflix. on a du temps pour YouTube,
Temos tempo para o YouTube, On a du temps pour d'autres plateformes. temos tempos para outras On a plataformas, du temps pour nos réseaux sociaux. temos tempos para as nossas redes sociais. En réalité, on a du temps pour la parole de Dieu Então, em realidade, temos tempo para a palavra de si nous Deus. prenons le temps. Se nós pegamos esse tempo. Moi, par exemple, Eu, por exemplo, je lis la parole la nuit. eu leio a palavra durante a noite. Parce que parfois, la nuit, je me réveille, Porque às noites eu acordo, às vezes, j'ai mes pensées. eu tenho pensamentos. Je sais que vous, ça ne vous arrive jamais. Eu sei que com vocês isso não acontece nunca. Et au lieu de commencer à tourner sur mon coussin, E às vezes, ao invés de ficar se revirando na cama, je prends la Bible, eu pego a Bíblia, je lis, eu leio, je retourne eu viro, et je dors comme un eu bébé. fecho e durmo como um bebê. J'ai changé ma pensée Eu mudei o meu pensamento à travers la parole de Dieu. através da palavra de Deus. Maintenant, vous et moi, Agora, eu e você, quand on va faire cet exercice, quando vamos fazer esse on va exercício, arriver sur certains livres où c'est un peu plus compliqué de lire. nós vamos chegar em algum livro que é um pouco mais complicado para ler. Le livre de Lévitique. O livro de Levíticos. Oui. Personne dit Ninguém diz. Alléluia! Aleluia! Ça fait un an que j'attends de lire le livre de Faz Lévitique. ano que eu estou esperando para ler Levíticos. Non, on met la ceinture de sécurité A gente coloca o cinto de segurança. et on dit je vais lire Lévitique, je vais Eu vou lire ler Lévitique, Levíticos, eu vou ler Levíticos, eu vou ler Levíticos. Il y a peu de gens qui aiment lire l'Apocalypse. Tem poucas pessoas que gostam de ler Apocalipse. Vous savez pourquoi? Vocês sabem por quê? Parce qu'on ne comprend rien. Porque a gente não entende nada. Et c'est difficile de lire ce qu'on ne comprend pas. E é difícil de ler aquilo que nós não compreendemos. Pourtant, Portanto, le livre de l'Apocalypse, o livro de Apocalipse, au début do começo et à la fin, e no fim, nous dit nos diz qu'il y a une bénédiction spéciale pour les gens qui lisent ce livre. que tem uma bênção especial para quem lê esse livro. Ok. Ok. C'est une leçon d'humilité É uma lição de humildade, que de lire, de ler, de rien comprendre, de nada compreender, de comprendre qu'en partie, de compreender apenas uma parte et d'accepter qu'il y a plein de choses qu'on ne comprend pas. e de aceitar que há muitas coisas que nós não compreendemos. On va le lire une fois, Vamos ler uma vez, 2 fois, duas vezes, 3 fois, 3 vezes, 100 fois. 100 vezes, À chaque fois, on va comprendre un peu plus. e a cada vez vamos compreender um pouco mais. Et à la fin, E no fim, on va beaucoup comprendre. nós vamos compreender muito. Jean est sur Patmos João está em Patmos, et il écrit ce livre, ele escreveu esse livro, pas parce qu'il veut l'écrire, não porque ele queria mais escrever, parce qu'il a reçu le commandement de mas l'écrire. porque ele recebeu uma ordem para escrever. Il reçoit un message pour les 7 églises Ele recebeu uma mensagem para 7 igrejas et ensuite, e logo a seguir, une porte s'ouvre uma porta se abre, et il est pris dans le ciel. ele é levado aos céus, Il vit un enlèvement avant l'enlèvement ele vê um arrebatamento antes do arrebatamento, et là, il découvre une autre dimension. e ali ele descobre uma outra dimensão. Et il voit Jésus Ele vê Jesus comme jamais auparavant. como nunca antes. La plupart d'entre nous, A maioria de nós nous croyons en Jésus não cremos em Jesus et nous ne l'avons jamais vu. e não o vimos, jamais o vemos. Não cremos em Jesus. Nós cremos em Jesus sem jamais tê-lo visto. Et nous sommes bénis, E nous sommes bénis, nous sommes bénis e nós somos abençoados. Eu estou do lado surdo. parce que nous croyons Porque nós acreditamos sans avoir vu. sem ter visto. Et on se fait une idée de Jésus. E nós temos uma ideia de Jesus. Et je suis sûr que Jésus n'est pas selon l'idée qu'on se fait de lui. E eu tenho certeza que Jesus não é aquele a qual nós temos uma ideia dele. Hein, je ne peux pas vous dire comment est Jésus. Eu não posso dizer como Je n'ai Jesus. pas vu Jésus. Eu não vi Jesus, Mais je peux vous dire que ce n'est pas le Jésus de Hollywood. mas eu posso dizer que não é o Jesus de Hollywood. Le Jésus aux cheveux blonds, Jesus loiro, avec des cheveux huilés qui brillent. cabelo que brilha, Ce sera un autre Jésus. é outro Jesus. Jean João était un disciple de Jésus. foi discípulo de Jesus.
Il connaissait Jésus. Ele conhecia Jesus. Il a entendu Jésus. Ele escutou Jesus. Il a senti Jésus. Ele sentiu Il a Jesus. touché Ele Jésus. tocou em Jesus. Il a mangé avec Jésus. Ele comeu com Jesus. Il a marché avec lui. Ele andou Il com a ele. dormi avec Ele lui. dormiu com Il a ele. partagé plus de 3 ans Ele de sa vie compa- avec lui. Ele a partagé. Oui, partagé. Il a vécu Ah, ele viveu muitas coisas com ele. 3 ans et demi avec lui. 3 anos e meio com ele. Et Jean E João présente Jésus comme, apresenta Jesus como aucun autre des évangiles. Nenhum outro dos evangelhos. C'est lui qui est sur la poitrine de Jésus. Aquele que estava no ombro de C'est lui Jesus. qui entend les battements de son cœur. Aquele que escutava os batimentos do coração dele. C'est lui qui reprend les paroles de Jésus et qui dit « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Aquele que pegou as palavras de Jesus e diz: antes que Abraão fosse, eu já era. Et Jean, dans son évangile, E João, no seu evangelho, il présente 7 « je suis » de Jésus. ele apresenta 7 eu sou de Jesus. Okay. Je suis le pain de vie. Eu sou o pão da vida. Je suis la lumière du monde. Eu sou a luz do mundo. Je suis la porte. Eu sou a porta. Je suis le bon berger. Eu sou o bom pastor. Je suis la résurrection et la vie. Eu sou a ressurreição e a vida. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Je suis le vrai cep. Eu sou o receptor. Comme dans Jean 15, les branches. Ah, eu sou a videira verdadeira. Et malgré toute la révélation qu'il a de Jésus, E apesar de toda a revelação que ele já tinha de Jesus, il est celui qui suit Jésus jusqu'à la croix. ele é o único que seguiu Jesus até a cruz. Il est le seul évangile qui reprend la dernière parole de Jésus. Tout est accompli. É o único evangelho que coloca a última palavra de Jesus, está consumado. Mais dans le livre de l'Apocalypse, Mas no livro de Apocalipse, il voit Jésus comme jamais auparavant. ele viu Jesus como nunca Il voit antes. un Jésus Ele glorifié, viu Jesus un glorificado, Jésus magnifié, o Jesus et magnificado. il va rajouter 3 je suis. Ele vai colocar 3 eu sou. Je suis le commencement et la fin. Eu sou o começo e o fim. Je suis le premier et le dernier. Eu sou o primeiro e o último. Je suis l'alpha Eu et sou o l'oméga. alfa e o ômega. Alléluia. Aleluia. Alléluia. Aleluia. Alléluia. Alléluia. Aleluia. Et alors il se trouve dans les cieux. Então ele se encontra no céu. Il y a un livre qui est là, Tem um livro lá no céu qui est fermé. que está fechado. Personne ne peut l'ouvrir. Ninguém pode abri-lo. Et pourtant, E portanto, Dieu veut ouvrir ce livre Deus pour quer abrir esse livro, partager une révélation compartilhar uma revelação des temps à venir, dos tempos des vindouros, temps de la fin. dos tempos do fim. Quelque chose qu'il veut nous faire connaître. Alguma coisa que ele quer nos fazer Quelque saber. chose qu'on connaîtra peut-être de manière floue, Alguma coisa que nós conhecemos talvez de uma forma um pouco mais embaçada. que nous allons découvrir au fur et à mesure. Que nós vamos descobrir ao fur e à mesura, pouco a pouco. Pouco à pouco. Pouco a pouco. Ao fur e à mesura. C'est comme une énigme. É como um enigma, C'est comme un mystère. como um mistério. Et le mystère dans la Bible, E o mistério na c'est Bíblia quelque chose qui est caché é algo que está escondido et qui vient à être révélé. e que é revelado. Et c'est l'œuvre de Dieu que nous ne comprenions pas tout. E é uma obra de Deus o fato de não compreendermos tudo. Parce que si on comprenait tout, Porque se a gente compreende tudo, le diable le comprendrait aussi. o diabo também vai compreender. Forte. É forte. C'est comme un code. É como um código. Un code secret Um código secreto qui se décode que se decodifica au fur et à mesure. pouco a pouco. Et Jean est triste E João está triste, que personne ne peut ouvrir ce livre. porque ninguém pode abrir esse livro. Et donc l'un des vieillards dit, ne pleure pas.
E chega um dos anciões e fala, não chore, car il y en a un qui peut ouvrir ce porque livre. tem um que pode abrir esse livro. Voici le lion de la tribu Aqui de está Juda. o leão da tribo de Judá. Le lion de la tribu de Juda. O leão da tribo de Judá. Et Jean E o João se tourne volta et au milieu du trône, e no meio do trono, que voit-il? o que ele vê? Un agneau. Um cordeiro. Un lion Um leão ou un agneau? ou um cordeiro? Les deux. Os dois. Parce que Dieu Porque Deus est capable de réunir é capaz de reunir ce qui semble incompatible. isso que parece incompatível. Il est à la fois Ele é, às vezes, le lion o leão et l'agneau. e o cordeiro. Et dans son évangile, E no João, no Evangelho, il reprend les paroles du prophète Jean le Baptiste ele pega as palavras do profeta João Batista, qui dit à ses disciples, que fala a seus discípulos, voici l'agneau de Dieu eis qui aí o cordeiro ôte de le Deus péché que du tira o monde. pecado do mundo. Et dans les cieux, E nos céus, il y a un autre prophète tem um outro profeta qui dit, voici le que lion diz, de eis aí o Juda. leão de Judá. Notre Dieu a plusieurs facettes, Nosso Deus tem várias faces, mais c'est un seul et même Dieu. mas é um só e mesmo Deus. Car en réalité, Porque na realidade, un fils nous est donné, um filho nos foi dado. un enfant nous est né, Um filho nos foi dado. et le gouvernement sera sur ses E o épaules. governo está sobre os seus ombros. Et on l'appellera E nós o conseiller, chamaremos conselheiro, admirable, maravilhoso, Dieu puissant, Deus forte, prince de la paix, príncipe da paz, Père éternel. Pai da eternidade. Un fils nous est donné, O filho nos foi mais on dado. l'appellera Père éternel. O Pai eterno. Alléluia. Aleluia. Alléluia. Que représente cet agneau? O que representa esse cordeiro? Il représente la douceur. Ele representa a doçura. Il représente la soumission. Ele representa a submissão. Il ne résiste pas à celui qui va le sacrifier. Ele não resiste àquele que está o sacrificando. Il s'en va comme à l'abattoir. Ele vai como se estivesse indo para o matadouro. Et personne E ninguém. lui ôte la vie. E ninguém lhe tira a vida. Mais c'est lui Mas é ele qui l'offre. que oferece. C'est la douceur. É a doçura. Qu'est-ce que le lion? E o que é o leão? Le lion, O leão c'est la force. é a força. Le lion, O leão c'est l'autorité. é a autoridade. Le peuple juif, O povo judeu, au temps de Jésus, no tempo de Jesus, avait une attente messianique, tinha uma espera do Messias. mais ils attendaient le lion de Juda. Eles esperavam o leão de Judá. Ils attendaient l'homme fort. Eles esperavam o homem forte, Ils attendaient l'homme plein d'autorité. o homem cheio de autoridade. Ils attendaient la libération de l'Empire romain. Eles esperavam a libertação do Império Romano. Ils attendaient la restauration du royaume d'Israël. Eles esperavam a restauração do reino de Israel. Ils attendraient le fils de David, Eles esperavam o filho de Davi, de la tribu de da Juda. tribo de Judá. Et ils ne l'ont pas reconnu E eles não reconheceram, parce qu'il est venu porque comme un agneau. ele veio como um cordeiro.
Comme un agneau, Jean l'a connu, Como um cordeiro, João o conheceu, mais il n'a pas reconnu le lion de Juda. mas ele não reconheceu o leão de Judá. Et c'est seulement alors qu'il est allé dans la dimension des cieux E foi só quando ele chegou na dimensão dos céus, qu'il a connu Jésus comme jamais como auparavant. ele conheceu Jesus como nunca antes. Nous croyons connaître Jésus, Nós cremos que conhecemos Jesus, mais il y a encore beaucoup de choses à découvrir à son sujet. mas tem muitas coisas ainda para descobrir em relação a Et le isso. Seigneur va ouvrir nos yeux E o Senhor vai abrir os nossos olhos alors que nous marchons avec lui, quando nós caminhamos com Ele, alors que nous marchons en lui, que nós caminhamos nele, et nous allons connaître le e nós Seigneur vamos conhecer o Senhor à travers sa parole, através da Sua à palavra, travers sa révélation, através da Sua et revelação, à travers sa présence, e através da Sua et à travers presença, la puissance du e através Saint-Esprit. do poder do Espírito Santo. Un jour, Dia, pour l'instant, por enquanto, nous voyons comme à travers un nós vemos miroir, como através de um espelho, comme le dit l'apôtre Paul. como diz o apóstolo Paulo. Et nous connaissons tous le miroir. E todos nós conhecemos o espelho. Nous savons nous regarder devant un miroir. Nós sabemos nos olhar diante do Chacun espelho. d'entre nous, on a Cada été de devant un nós. miroir aujourd'hui. Estivemos na frente do espelho hoje. Certains d'entre nous avons passé plus de temps que d'autres. Alguns passamos mais tempo que os outros. Normalement, ce sont les femmes qui Normalmente passent são as plus de mulheres temps. que passam mais tempo na frente do espelho. Le miroir au temps de l'apôtre Paul O espelho no tempo do apóstolo Paulo n'était pas le miroir comme nous le connaissons não é maintenant. espelho como nós conhecemos hoje. On voyait une silhouette, Eles viam uma silhueta, quelque chose d'un peu flou, alguma coisa meio embaçada, mais on ne se voyait pas clairement. mas não se via claramente. Mais l'apôtre Paul dit, nous voyons à travers un miroir, E o apóstolo Paulo diz: nós vemos através do espelho, mais un jour, mas dia nous connaîtrons nós conheceremos comme nous avons été connus. como nós o conhecemos. C'est merveilleux É maravilhoso d'être connu. de ser conhecido. C'est merveilleux d'être connu. É maravilhoso ser conhecido. Mais nous n'avons pas besoin d'être célèbres pour être connus. Mas não temos necessidade de ser célebre para ser conhecido. Nous n'avons pas besoin d'être vus pour être connus. Nós não temos necessidade de ser visto para ser conhecido. Nous n'avons pas besoin de 5000 amis sur Facebook Nós pour être connus. não temos necessidade de 5 mil amigos no Facebook para ser conhecidos. Jésus dit à Nathanaël, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Jesus falou para Natanael: quando você estava debaixo da figueira, eu te vi. Vous êtes connus de Dieu. Vocês são conhecidos de Deus. Et vous êtes connus de Dieu Vocês são conhecidos por Deus bien plus muito mais que vous connaissez Dieu. que vocês conhecem Deus. Mais un jour, Mas dia, vous connaîtrez tout de lui vocês conhecerão tudo dele, comme lui connaît tout de vous. como ele conhece tudo de vós. Le lion O leão et l'agneau. e o cordeiro. Dans les temps qui suivront l'Apocalypse, Nos tempos que continuarão no Apocalipse, que se seguirão, lorsque le Seigneur créera de nouveaux cieux et une nouvelle terre, quando o Senhor vai criar novos céus e nova terra, dans Ésaïe 65, il nous est dit que le lion et l'agneau seront ensemble dans un même champ. Isaías 65 fala que leão e o cordeiro passarão juntos no mesmo campo. Parce que Jésus unit tout en lui. Porque Jesus tem tudo nele. Le ciel et O la céu terre, e a terra, les hommes et les femmes, os homens e mulheres, quelles que soient nos langues, qual que seja a nossa língua, quelle que soit notre couleur, qual que seja a nossa cor, quels que soient nos milieux, não importa de qual meio sejamos, quelles que soient nos
notre niveau social, independente do nosso nível social, Dieu n'est pas impressionné par les hauts niveaux sociaux. Deus não se impressiona com alto nível social. Dieu n'est pas impressionné par l'économie qui se trouve sur un compte en banque. Deus não se impressiona com uma economia que está numa conta de banco. Mais il unit tout en lui. Ele tem tudo nele. Et il rachète par son sang. E ele comprou tudo pelo seu sangue. Et dans cette nouvelle terre, E nessa nova terra, il y aura une nouvelle société. haverá uma nova sociedade. Une société où les hommes ne se battront pas les uns contre les autres. Onde os homens não vão se enganar, guerrear um contra o outro. Une société où on ne sentira pas le besoin de marcher sur quelqu'un pour s'élever. Uma sociedade onde nós não vamos precisar pisar em outros para se elevar. Une société Uma sociedade. où nous n'agirons pas selon les lois de la jungle. Nós não vamos agir segundo a lei da selva. Une société où il n'y aura plus de compétition. Uma sociedade onde não haverá mais competição. Car vous avez remarqué, les compétitions sont faites de gens qui sont éliminés au fur et à mesure. Como vocês já entenderam, as competições ela acontece quando as pessoas eliminam uma a outra de cada vez. Et comme dirait un chant, E como diz um cântico, le vainqueur prend toute la mise. o vencedor pega todo o prêmio. Il n'y en a qu'un qui peut chanter « Nous sommes les champions ». Só tem um que pode cantar We Are the Champion. Ça, c'est dans le monde tel qu'il est aujourd'hui. Isso é do mundo como ele é hoje. Mais dans la société selon Dieu, Mas na sociedade, segundo Deus, le lion o leão et l'agneau e o cordeiro pourront dormir poderão dormir l'un à côté de l'autre. um do lado do outro. Avant d'arriver dans ce royaume-là, Antes de chegarmos nesse reino, dans cette nouvelle création, nessa nova criação, dans cette nouvelle création du ciel et de la terre, essa nova criação de novo céu e nova terra, il est dit que ele la diz terre que soupire après la manifestation des fils de Dieu. a terra suspira pela manifestação dos filhos de Deus. En réalité, le monde dans lequel on vit Na realidade, no mundo em que vivemos, connaît déjà conhece já les prémices as primícias de la nouvelle création. da nova criação. Si un homme, Se um homem, une femme uma mulher, est en Christ, está em Cristo, il est devenu une nouvelle ele se création. tornou uma nova criatura. Un homme Homem nouveau. novo. Un homme Homem, qui ne fonctionne plus selon les règles du monde. homem que não funciona mais segundo as regras do mundo. Un homme qui n'agit plus selon la chair. O homem que não age mais segundo a carne. Un jour, un homme qui n'est plus sous l'emprise du diable. Homem que não é mais prisioneiro do diabo, Non, mais qui a été rendu libre mas que se tornou livre pour vivre selon para l'Esprit de viver Dieu segundo o Espírito de Deus et pour annoncer e la para nouvelle anunciar création a qui est à nova venir. criação do futuro. Et comment est-ce qu'on annonce cette nouvelle E création? como é que nós anunciamos essa nova criatura? En reflétant la nature de Refletindo Jésus-Christ. a natureza de Jesus Cristo. En étant les petits chrétiens, Sendo os pequenos cristos, les petits Christ, os cristãos pequenos les petits cristos, sauveurs, os pequenos les salvadores, petits messies, os pequenos messias, ceux qui sont à l'image aqueles du que são a Créateur, imagem do Criador, ceux qui sont comme Christ. aqueles que são como Cristo. Que sont ces hommes et ces femmes? Quem são esses homens e mulheres? En quoi est-ce qu'ils sont transformés? Em que eles se transformaram? Eh bien, Bem, premièrement, ce sont des brebis. primeiramente são ovelhas. L'Éternel est mon berger. O Senhor é meu pastor. Je ne manquerai de rien. Não sentirei falta de nada. C'est le psaume, un chant du roi David. É um
salmo é um cântico do rei Davi. Il sait ce qu'est un berger. Ele sabe o que é um pastor. Il sait ce que ça veut dire donner sa vie pour ses brebis. Ele sabe o que é dar a vida pelas suas Il ovelhas. sait ce que c'est de le défendre Ele sabe o que é defender de lion o et de leão l'ours. do urso. Il sait ce que c'est que de défendre son peuple contre Goliath. Ele sabe o que é defender o seu povo contra Golias. Et donc il dit, l'Éternel est mon E berger. ele diz, o Senhor é o meu pastor. Et il me dirige. Ele me dirige. Il prend soin de moi. Ele cuida de mim Des eaux paisibles. em águas tranquilas, Des verts pâturages. em campos Le verdejantes, sentier de la justice. o sentinela da justiça. Quand je traverse la vallée de l'ombre de Quando la eu mort, passo pelo vale da sombra da Ele é morte, avec moi. Ele está comigo. il dresse une table devant mes Ele ennemis. prepara uma mesa diante dos Oui, meus le inimigos. bonheur et la joie m'accompagneront tous les jours de ma vie. A alegria me acompanhará todos os dias da minha vida. J'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. E eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Jésus dit, je suis le bon berger. Jesus diz, eu sou o bom pastor. Et mes brebis entendent ma voix. E as ovelhas escutam minha voz. Et donc, nous sommes comme les brebis. E nós somos como ovelhas. Nous sommes les brebis du Nós Seigneur. somos as ovelhas do Senhor. Nous entendons sa voix Nós escutamos sua voz. et nous suivons le bon E nós berger. sigamos o bom Et pastor. lui, il prend soin de nous. E Ele cuida de nós. Il nous nourrit. E nos alimenta. Il nous E protège. nos protege. Il nous dirige. Ele nos dirige. Il pourvoit nos besoins. Ele supre as nossas Nous vivons necessidades. sous sa providence. Nós vivemos debaixo da sua Il est providência. le bon berger. Ele é o bom Et nous pastor. sommes les brebis. E nós somos as Et ovelhas. en tant que brebis, E como ovelhas, nous bêlons. nós, Nous bêlons. a gente Bé, 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 bé. bé. Et l'Église E a igreja est faite é feita d'hommes et femmes de homem e mulher qui bêlent. que berra, Bé, berra, bé, 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 bé. bé. Mais ce n'est pas la seule chose que Dieu crée en nous. Mas não é a única coisa que Deus criou em nós. Car ce n'est pas tout ce que la terre soupire après. Porque não é tudo que a terra suplica. Les brebis sont comme les enfants. As ovelhas são como crianças. L'agneau est comme un nouveau-né. O cordeiro é como um recém-nascido. Mais la volonté de Dieu n'est pas que nous restions à l'état d'enfant. A vontade de Deus é que nós não ficamos sempre como uma criança. Dieu crée en nous un homme, une femme. Deus cria em nós um homem e uma mulher. Dieu veut que nous arrivions à une certaine maturité. Deus quer que nós chegamos a uma certa maturidade. Dieu veut faire de nous des hommes et des femmes responsables. Deus quer fazer de nós homens e mulheres responsáveis. Des hommes et des femmes en qui il va pouvoir confier des Homens choses. e mulheres a qual ele pode confiar coisas. Des hommes et des femmes à qui il va dire va et il va. Homens e mulheres a qual ele vai dizer vá e você vai. Viens et il vient. Você vai dizer venha e você vem. Des hommes et des femmes qui vont être des hommes et des femmes de mission. Homens e mulheres que serão homens e mulheres de missão. Des hommes et des femmes qui vont œuvrer. De homens e mulheres que vão trabalhar. Des hommes et des femmes qui vont accomplir. De homens e mulheres que cumprirão. Des hommes et des femmes qui vont combattre. De homens e mulheres que combaterão. Des hommes et des femmes qui vont vaincre. De homens e mulheres que vão vencer. Frères et sœurs, Irmãos e de irmãs, ces brebis, ovelhas, Dieu veut faire des lions. Deus quer fazer de vocês leões. Et le lion, Leões. c'est pas celui qui est doux, Não é aquele que é doce, et c'est pas celui qui se soumet, não é aquele que se submete, mais c'est celui qui est fort, mas é aquele que é et forte, c'est celui qui prend autorité. é aquele que tem autoridade. Pode aplaudir com alegria. Et on dit, mais ce n'est pas possible. E nós falamos, não é possível. Si Sim, nous pouvons être un agneau nós et un lion, podemos ser cordeiro e leão. parce que la plus grande force, Porque a maior força, pas selon le monde, não segundo o mundo, pas selon la chair, não segundo a carne, pas selon le diable, não segundo o diabo,
Mais la force dans le Seigneur, Mas na força do Senhor, elle est dans la douceur. é na doçura. Et celui qui est le plus doux, E aquele que é o mais doce c'est aussi celui qui est le plus fort. é também o mais forte. Dans le monde, No mundo, l'homme fort, o homem forte, l'homme viril, o homem viril, c'est celui qui domine sur sa femme. é aquele que domina a sua mulher. Parfois, c'est celui qui la bat. Às vezes é aquele que bate nela, C'est celui qui l'écrase. é aquele que esmaga. Mais c'est une perversion. Mas isso é uma perversão. L'homme fort, O homem forte, le mari fort, o marido forte, c'est celui qui donne sa vie pour sa femme. é aquele que dá sua vida para sua esposa. Et il est connu de sa douceur. Ele é conhecido pela sua doçura. Et là, il y a des femmes qui disent, E aí tem mulher que diz: chérie, querido, il te reste plus qu'à me donner ta vie. só falta você me dar sua vida. Qui est celui qui a une autorité, Quem é aquele que tem uma autoridade? si ce n'est celui qui est soumis lui-même à Se não l'autorité? é aquele que se submete a si mesmo na autoridade. Vous vous rappelez du centurion Você se lembra do centurião qui vient vers Jésus que vai até Jesus? et dit, je ne suis pas digne que tu dis une parole. Eu não sou digno Je que ne suis você, pas digne que tu viennes dans ma eu não sou maison. digno que você venha na minha casa. Tu dis une parole, Diga apenas uma mon palavra serviteur sera e guéri. meu servo será curado. Pourquoi? Por quê? Parce que moi-même, Porque eu mesmo, je suis un homme sous l'autorité. eu sou um homem sobre autoridade. Et je dis à l'un de mes E eu soldats, digo a um dos meus soldados: va, vai, et il va. e ele vai. Viens, Vem, et il vient. e ele vem. Ça paraît tellement paradoxal, Isso parece tão paradoxal. mais celui qui Mas aquele que berra c'est le même é o mesmo qui est appelé que é chamado à. a rugir. Car le lion ne bêle pas, Porque o leão não berra, il rugit. ele ruge. Et peut-être E talvez qu'on n'entend pas la brebis qui bêle, que nós não escutamos a ovelha que berra, mais on ne peut pas mas não podemos ignorer ignorar celui qui rugit. aquele que ruge. J'aimerais finir Eu quero terminar dans le livre de Amos, no livro de Amós, au chapitre 3. Amós capítulo 3. Le verset 7 et le verset 8. Versículo 7, versículo 8. Amos 3, versets 7 et 8. Amós 3, versículos 7 e 8. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado seus segredos a seus servos e profetas. Le lion rugit, O leão rugiu. qui ne serait effrayé? Quem não temerá? Le Seigneur, l'Éternel, parle, O Senhor Deus fala. qui ne Quem prophétiserait? não profetizará? Vous savez que la Bible nous dit que l'ennemi est comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Você sabe que a Bíblia diz que o inimigo é como um leão que está ao nosso redor procurando quem possa tragar. La Bible ne dit pas que l'ennemi ou le diable est un lion A rugissant. Bíblia não diz que o diabo é um leão. Elle dit que l'ennemi est comme un lion. O inimigo é como um leão. Parce que l'ennemi a toujours voulu être comme Dieu. Porque o inimigo sempre quis ser como Deus. Celui qui n'est pas Aquele que não é, fait comme s'il était. faz como se ele fosse. Mais il est important Mas é importante que ceux qui sont que aqueles que são
assument ce qu'ils sont assume o que são et ne vivent pas comme s'ils n'étaient pas. e não viva como se não fosse. Les brebis du Seigneur sont appelées à se lever. As ovelhas do Senhor são chamadas a se levantar. Ceux qui sont doux sont appelés à montrer de la force. Aqueles que são doces são chamados para mostrar a força. Ceux qui sont soumis doivent faire preuve d'autorité. Aqueles que são submissos vão fazer prova de autoridade. Et le Seigneur, E o Senhor, comme avec Jean, como viu sur João l'île de Patmos, na ilha de Pátmos, cherche aujourd'hui procura hoje des hommes et des femmes homens e mulheres à qui il va pouvoir em que ele vai déposer poder sa repousar a révélation. sua revelação Dans des temps comme ceci, em tempos como quelles este, que soient les qual que circonstances, seja a circunstância, même au prix de la souffrance, mesmo no preço do même au sofrimento, prix de la persécution, mesmo no preço da même au perseguição, prix de circonstances mesmo contraires, no de peso vents da contraires, circunstância, dos ventos Dieu contrários, cherche des hommes et des Deus femmes procura homens e mulheres de toutes saisons, de todas as des estações, hommes pour le beau temps, homens para os bons pour la tempos, pluie, para a pour chuva, le chaud, para o quente, pour le froid, para o frio, des hommes en qui il va pouvoir homem em que ele vai poder confier sa parole. confiar a sua Car en palavra. réalité, Dieu ne fait rien Porque em realidade Deus não faz nada sans révéler sem Son revelar secret a o ses seu serviteurs segredo e aos seus profetas. servos e profetas. et les révélations qu'il E a nous donne revelação que ele et dá, les paroles qu'il nous a donne, palavra que ele nos dá, il nous les donne ele nos dá afin que nous aussi, para que nós possamos rugir, que nous aussi, que nós também nous prophétisions, profetizemos, que nous aussi, que nós também nous parlions nós falemos de la part du Seigneur, da parte do Senhor, non pas avec notre propre autorité, não com a nossa própria autoridade, mais en son nom. mas no seu nome. Le Seigneur O Senhor recherche des hommes et des procura homens e mulheres femmes qui vont penser en son nom, que vão pensar no seu nome, parler en son nom, falar no seu nome, agir en son nom, agir no seu nome, servir en son nom, servir no seu nome, respirer en son nom, respirar no seu nome, vivre en son nom. vive no seu nome. Ces hommes et ces femmes Esses homens e mulheres sont celles são aqueles qui ne se satisfait pas de bêler dans que les champs, não se satisfazem em berrar no ils sont campo, prêts mas à estão prontos sortir de leur zone de a confort, sair da sua zona de qui sont conforto, prêts que são à prontos sortir des verts a sair pâturages dos seus campos vers verdejantes, des eaux paisibles, das suas águas qui tranquilas, sont prêts à qui traverser estão perto- la vallée de l'ombre que de la estão prontos a mort. atravessar o vale da Ce sombra sont da morte, des hommes et des são femmes homens e qui mulheres sont prêts à que estão parler de la prontos part du a falar Seigneur, da parte do Senhor, parce qu'ils ne sont pas porque eles seulement não des são brebis, somente cordeiros, mais ce sont des são lions. de leões. Aleluia! Aleluia! Le même O roi David, mesmo rei Davi, avant qu'il soit un roi, antes que fosse rei, lui qui a dit, ele que disse: l'Éternel est mon o berger. Senhor é meu En pastor. d'autres mots, je suis une brebis. Ele disse: eu sou uma ovelha. Le même O mesmo a fait face au lion, e enfrentou o a leão, fait face à l'ours, enfrentou o urso, a fait face à Goliath, enfrentou a fait Golias, face aux Philistins. enfrentou os Et le filisteus. même E o mesmo dit, disse tu viens avec moi que aquele que vir aqui a avec mim ton épée com a sua et espada avec ton javelot. e com o seu Mais escudo, moi, je viens à toi mas eu vou até você au nom de em nome l'Éternel, do au Senhor, nom du em Seigneur nome do Jésus-Christ. Senhor dos Et exércitos, toute l'autorité des e cieux, toda a autoridade do céu, celle à laquelle je suis soumis, aquela a qual eu sou submisso, est en moi. é em mim. Et aujourd'hui, E hoje j'aurai la victoire sur toi. eu terei a vitória sobre você, Golias. Alléluia. On Aleluia. va se lever ensemble. Levante-se, igreja. Aleluia. Le Seigneur nous lance un défi, O Senhor nos dá desafio, celui de ne pas rester un enfant, aquele de não continuar sendo uma criança, celui de devenir un fils ou une fille. aquele que vai se tornar filho ou uma La filha. grande différence, A grande c'est diferença que l'enfant pense à lui. é que a criança pensa em si. Et l'enfant dit à son père, O- donne-moi, A donne-moi. criança pede para o donne-moi. seu pai: me dê, me dê.
Le fils, O filho, il dit, ele diz: ne savez-vous pas vocês não sabem que je dois m'occuper que eu tenho que me ocupar des affaires das coisas de mon père. do meu pai. Et soyez certains E estejam certos que si vous servez les intérêts de Dieu, que se vocês servem os interesses de Deus, le Seigneur servira vos intérêts. o Senhor vai servir os seus interesses. Et que si vous vous occupez de ses E affaires, se vocês ocupam dos negócios de Deus, il s'occupera de vos affaires. Ele vai se ocupar dos seus negócios. Et que celui qui honore Dieu E aquele que honra a Deus est toujours honoré é sempre honrado. d'une manière ou d'une autre. Aleluia. Les temps O tempo qui nous attendent que nos espera sont des temps difficiles. são tempos difíceis. Ils seront difficiles pour É difícil les disciples du para os Seigneur. discípulos do Senhor. Dieu veut manifester en nous Deus quer manifestar em nós le lion. o leão. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. On va faire un appel ce soir. Nós vamos fazer um apelo. Je crois essa que noite. vous le faites, je crois. Oui, toujours. On va faire un appel. Nós ce soir. vamos fazer um apelo. Quiconque dit au Seigneur, oui Seigneur, Quem quer dizer ao Senhor, sim, je Senhor, veux être un fils et une fille. eu quero ser um filho e uma filha. Je veux être à ton image. Eu quero ser a tua imagem. Je veux pas seulement être la brebis qui suit, Eu não quero ser apenas a ovelha que segue. mais je veux aussi, dans des temps comme ceci, Eu quero também, em tempos como este, être le lion ser o leão qui montre la voie, que mostra a sua qui voz, montre le chemin que mostra o caminho et qui rugit. e que ruge. On va appeler ces gens et on va prier. Queremos chamar essas pessoas aqui à frente e vamos orar por vocês. Pode vir você que quer ser esse leão, que quer entrar nesse lugar. Alléluia, alléluia, sundela sandaya. Yes. Alléluia, alléluia, sandaya, nala sandaya. Venez, vous tous qui voulez vous engager, Todos que querem se engajar, vous tous qui voulez parler de la part du Seigneur, vocês que querem falar da parte do Senhor, vous tous qui voulez manifester l'autorité de Dieu, vocês que querem manifestar a autoridade de Cristo. Sim, Jesus. Aleluia. vous tous qui dites, Seigneur, Você que diz, Senhor, révèle tes secrets avec moi. revela os teus segredos para mim. J'ai besoin d'entendre de ta part Eu preciso escutar da sua parte dans des temps comme ceci. em tempos como este.
Alléluia. Aleluia. Seigneur Père, nous prions pour Senhor, une nós église oramos por uma igreja douce, doce, une église uma soumise, igreja submissa. mais nous prions également pour une Nós église oramos forte, igualmente por uma igreja santa, inébranlable, inabalável. une église qui se tienne sur le rocher, Uma igreja que está na rocha. une église qui prenne Uma autorité, igreja que tem autoridade. une église qui parle et qui agit Uma en igreja ton que nom, fale e haja no seu nome. partout là où tu les Em places. todo lugar que tu as colocar. Que les saints brillent, Que o som brilhe, que les saints parlent, que o santo fale, que les saints montrent la voie. que o santo mostre a voz. Dépose en eux tes secrets. Coloque nele os seus segredos. Dépose en eux ta révélation. Coloque neles a tua revelação. Déverse en eux ta volonté, Derrame a sua vontade, afin qu'elle soit faite sur la terre antes que comme ela au seja ciel. feita na terra como no céu. Et nous disons, E nós dizemos: oui Seigneur, sim, Senhor. nous voici Seigneur. Estamos aqui, Senhor. Nous voulons être ces hommes et ces femmes Nós que tu veux queremos que nous ser soyons. esses homens e mulheres que tu queres que nós sejamos. Nous ne voulons pas laisser l'ennemi Nós não queremos deixar o inimigo voler, roubar, détruire destruir et tuer. e matar. Nous voulons tenir nos positions. Nós queremos estar em posição. Nous voulons être engagés dans ce combat Nós spirituel. queremos estar engajados nesse combate espiritual. Pas contre la chair et contre le sang, Não contra a carne nem contra o sangue, mais contre les mas principautés dans les contra lieux os célestes. principados e dominadores. Nous voulons avancer sur nos genoux. Nós queremos avançar. Et plus nous serons soumis à toi, E quanto mais nós nos unimos a Ti, et plus nous aurons l'autorité. mais nós teremos autoridade. Donne de la sagesse à ton peuple. Dê a sabedoria ao seu povo. Donne de la connaissance Dê o et conhecimento de la compréhension e a dans compreensão des temps comme em ceci. tempos como este. Donne le discernement. Dê o discernimento. Donne cette sagesse qui vient d'en haut. Dê essa sabedoria. Déverse, déverse, Sim, déverse dê, sur Senhor, ton Église sobre a tua igreja. la puissance de ton O poder do Saint-Esprit. teu Espírito Santo. Et nous prions pour une Église E nós oramos por uma igreja qui porte le manteau prophétique. que tem o manto profético. Menole sonelo monela sanda ya. Se no le monela sana ya. Ne dis pas, Não diga, je suis petit, eu sou pequeno, car le Seigneur te voit grand. porque o Senhor te vê grande. Ne dis pas, je suis faible, Não diga, eu sou fraco, car le Seigneur a fait de toi quelqu'un de fort. porque Deus vai fazer de você alguém forte. Arrête de dire, je suis incapable, Pare de dizer, eu sou incapaz, car le Seigneur te rend capable. porque o Senhor vai te tornar capaz. Arrête de vivre avec les références du passé, Para de viver as referências do passado, de ce que les gens ont pu dire de toi, do que as pessoas dizem de você.
Car Dieu te délivre Porque Deus te et liberta. Dieu te E guérit Deus te de cura ton passé do teu passado. pour que tu puisses entrer dans ta destinée. Porque você se concentre no seu destino. Il y a une personne Tem uma pessoa que le Seigneur appelle que o Senhor à chama prêcher la parole. para pregar a palavra. Et cette personne a refusé jusqu'à maintenant à résister. E essa pessoa rejeitou até hoje. Tu ne seras jamais satisfait Você nunca estará satisfeito jusqu'à ce que tu acceptes ton appel. até que você aceite o seu chamado. Tu es appelé à porter la parole dans les Você é nations. chamado para pregar a palavra. Et Dieu te dit, E Deus te diz: à nouveau je t'appelle novamente eu te chamo, et ce n'est pas trop tard e não é tarde pour répondre. para responder.